Você já conferiu aqui o unboxing, o teste de jogos e o carregamento do Edge 30 Pro. E agora é hora da gente conversar e eu falar o que eu achei desse carinha aqui, que é um dos mais avançados do mercado hoje. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para conversar sobre o Edge 30 Pro. Reta final, finalmente chegamos ao nosso review e a gente vai dar uma passada rápida sobre o que a gente percebeu nesses dias que a gente ficou com ele, para que você conheça um pouquinho mais sobre ele e possa ter mais facilidade para definir se ele é ou não seu parceiro para os próximos meses e talvez próximos anos. Obviamente, a gente vai deixar aqui tudo divididinho no timestamp para você localizar e a gente já convida você para deixar aquele like e se inscrever e ativar a sinetinha. É chato, mas eu preciso falar disso. Mas vamos começar falando do design desse cara. Bom, a gente percebe aqui que esse aparelho traz uma nova identidade visual para a Motorola. Na traseira, a gente tem um conjunto de câmeras triplos dentro de um frame oval e espelhado, o logo da marca, o nome da marca e um acabamento que ele é variável a depender da posição da luz que bate nele. Isso dá um visual bem interessante no dia a dia. E obviamente a gente tem aqui uma quedinha lateral, uma curvatura lateral que também dá um pouquinho mais de conforto na pegada. Na frente, a gente tem uma telinha OLED. Essa tela aqui é uma POLED, na verdade, Full HD de 6.7 polegadas, com um furinho na tela para a câmera frontal. E a gente tem pequenas bordas aqui em volta de todo o aparelho. No mais, a gente tem na lateral aqui um botão Power, que também é o botão biométrico. Os botões volume mais, volume menos. Na lateral direita, na esquerda, não temos nada. A gente tem uma saída de som aqui, uma caixinha de uma USB-C e a entrada para chip duplo que a gente já falou no unboxing. E aqui em cima a gente tem outro microfone para cancelamento de ruídos. Bom, no geral, eu vou dizer que eu gostei do visual desse aparelho. Eu vi que no Facebook e nas comunidades em geral dividiu bastante o pessoal. Teve gente que não gostou dessa identidade visual, dessa parte estética. Como eu disse, é questão de gosto. Eu achei interessante essa proposta visual, mas eu sei que teve gente que achou feio, não gostou e tal, então não tem muito o que falar. Eu gostei e achei que, no geral, é um aparelho que agrada visualmente. Você tem uma tela com pouca borda, as bordas são simétricas, propriamente dito. A gente não tem uma borda mais grossa que a outra, como acontece em aparelhos mais básicos, e isso chama minha atenção positivamente, me agrada. Eu não sou aquela pessoa louca que precisa ver o mínimo de borda, zero borda em todos os aparelhos. Eu prefiro um aparelho que seja harmonioso esteticamente, pelo menos na frontal, aqui nesse caso que eu estou falando, do que pegar e colocar muito pouca borda e acabar comprometendo a ergonomia. Nesse caso aqui, o aparelho acertou. Um outro ponto que eu acho que foi um acerto aqui é o leitor de digitais. Esse leitor de digitais é ágil, é rápido e é prático. Ao contrário do que a gente normalmente vê nos outros aparelhos avançados, a gente não tem aqui um leitor de digitais sob a tela. E sinceramente, eu, Daniel, prefiro esse leitor de digitais lateral. Por quê? Porque ele normalmente é mais rápido, é mais eficiente e você não fica passando raiva em alguns momentos porque você não sabe aonde está o leitor de digitais na tela. Por exemplo, se você pegar um Galaxy S20 FE, a posição é mais embaixo e no S22 Ultra é mais em cima. Então, não existe uma uniformidade e você fica perdido. Aqui não. Você tem uma posição que você sente o botão e você sabe onde exatamente ele está. Talvez fosse melhor ele um pouquinho mais baixo, mas no geral me agradou. Como eu disse aqui, esse aparelho traz uma tela POLED de 6.7 polegadas com resolução Full HD, taxa de atualização de 144 Hz e, obviamente, a gente tem aqui o HDR10 Plus. Esse conjunto me agradou bastante. A gente tem uma tela que tem boa qualidade de cor, entrega um bom resultado visual e, no geral, não deixa a desejar outros aparelhos avançados. Aqui a gente ainda tem a possibilidade de alterar as configurações. Você pode ir lá em configurações, tela e depois em cores.
e fazer as customizações que você mais prefere. Pode colocar natural ou saturada e mudar as configurações de cores. Então você tem essas possibilidades aí no software e me agrada bastante nesse sentido. Você não é obrigado a ficar com a configuração padrão do aparelho. Eu estou usando com a configuração padrão porque me agradou e está tudo de boa. Tela que entrega boa resolução, boa qualidade e não deixa a desejar tanto na gameplay quanto na reprodução de vídeos na internet, seja no YouTube ou nos outros serviços de streaming. Bom, já que a gente falou de tela, a gente pode falar da multimídia, né? É um assunto interessante. Esse aparelho surpreendeu porque ele trouxe algumas evoluções importantes quando comparado com o Edge 20 Pro. O principal que eu posso dizer é que a gente finalmente tem som estéreo embarcado nesse aparelho. Pois é, depois de tanto tempo apostando no mono, a Motorola finalmente atendeu uma reclamação dos usuários e trouxe som estéreo, que é um avanço muito importante e muito bom. Além disso, a gente tem integrado aqui o Dolby Atmos. Lembrando, a tela tem resolução Full HD+, HDR10+, e você tem atualização de 144 Hz. Isso significa dizer que sons de boa qualidade, com bom volume, que vai te ajudar a consumir tanto jogos quanto serviços de streaming sem grandes problemas e com aquela performance que você gosta e que você deseja no seu smartphone. Obviamente, a gente tem como ponto negativo a ausência de um P2 aqui. Você vai ter que depender ou de um fone USB-C ou então de um fone Bluetooth. Se você não tem nenhum dos dois, é bom pensar. Lembrando que ele vem com um fonezinho na caixa. A gente já falou o que tem por fora, vamos falar o que tem por dentro desse cara aqui. Bom, o Edge 30 Pro foi o primeiro aparelho do mercado a trazer o Snapdragon 8 Gen 1. Sim, a Motorola conseguiu a façanha de passar na frente de todo mundo e lançar antes de todo mundo esse dispositivo aqui e dizer que é o primeiro aparelho com esse chip. No geral, a gente teve resultados que são os esperados para um aparelho nesse sentido. A gente tem ali um combo que pega o Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno. Esse conjunto nos entregou desempenho muito bom, a gente conseguiu jogar tranquilamente, sem engajos, sem grandes problemas e sempre com a resolução no máximo para poder exigir bastante do hardware. Obviamente, a gente tem um chip avançado e que é um pouquinho esquentado. E nesse sentido, a gente observou que em alguns jogos ele tende a esquentar um pouco mais. Então, se você costuma utilizar um jogo com gráfico muito no alto, e que ele demanda muito hardware, como o Genshin Impact ou Fortnite, você vai perceber que ele vai dar uma esquentadinha. Não é nada de grave, mas pode fazer a diferença aí na hora de você pegar. Não vai queimar sua mão, mas você vai sentir que ele está um pouquinho mais morno do que deveria na gameplay. No mais, nada a desejar em desempenho. A gente consegue reproduzir aplicativos na sua vasta maioria, na verdade todos, porque a gente tem um hardware bem avançado, e em jogos também a gente gostou bastante do desempenho. Então, ficou bem bacana essa combinação aqui. Vale lembrar, são 12 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Isso significa dizer que você tem 256 GB de armazenamento interno. Isso, na verdade, vai ser menos, né? Você vai ter ali uns 230, 200 e pouco. A gente falou isso no unboxing propriamente dito. E, acima de tudo, você para nesse armazenamento. Você não tem a possibilidade de expandir o cartão microSD. Então, se você é aquela pessoa espaçosa que coloca muita coisa no aparelho, você vai ter problema de armazenamento. Mas, particularmente, eu não senti problemas com relação a isso, tá? Um outro ponto que vale a pena citar aqui é com relação à parte de RAM. Eu falei que são 12 GB, mas assim como a grande maioria dos aparelhos que a gente está vendo aparecer hoje, você pode aumentar a sua RAM com o armazenamento interno. Você vai deixar de ter aquele espaço ali em um determinado momento e aí ganha um espacinho a mais em RAM
para ter mais desempenho. Vale lembrar que como você está usando o armazenamento, a tendência é que esse armazenamento ali seja menos eficiente do que a memória RAM, mas vai te ajudar no desempenho. Para isso, você vai entrar em configurações, sistema, e você vai vir em desempenho. Você clica em otimização da RAM e você pode ativar com otimização da RAM, você pode ativar mais 3 GB de RAM. Você vai ligar aqui e ele vai pedir para reiniciar. Por que ele só tem 3 GB de RAM? Segundo a Motorola, porque é a opção padrão. O Google ele coloca essa opção padrão. Quem fez aquela colocar escalonado é porque fez uma customização a mais no sistema, que é um padrão da Motorola não fazer. Então faz sentido. E como sempre, você confere agora na tela os resultados obtidos no benchmark. Se você quiser ver em detalhes, é só pausar o vídeo e conferir com calma. Bom, a gente falou de hardware, vamos falar de bateria, né? Porque um depende do outro. A gente aqui tem um aparelho que pela primeira vez surpreendeu por trazer algumas diferenças quando a gente compara com as gerações anteriores, incluindo o Edge 20 Pro. Aqui a gente tem um aparelho que tem 4.800 mAh de bateria e estupendos, maravilhosos, incríveis 68 watts de carregamento. Não é o maior carregamento do mercado e com certeza não vai ser o maior no global, mas é o maior dentro da Motorola. A Motorola normalmente estava limitada ali nos 33 e até o presente momento é o maior da linha. Pode ser que apareça um em breve, já rolaram alguns rumores, mas por enquanto esse cara aqui está com o título de carregamento mais rápido da marca. Isso significa dizer que ele consegue carregar em apenas 51 minutos, com você colocando o aparelho na tomada, com a bateria totalmente zerada, e ele em 51 minutos vai carregar completamente a bateria. Você consegue acompanhar esse teste todo na íntegra, indo no card que está aparecendo agora aqui na tela. Você consegue acompanhar o nosso teste de carregamento que foi baseado nisso. Zerar o aparelho e colocar para carregar até os 100%. E aí deu 51 minutos. No teste de utilização, a gente normalmente faz 2 testes básicos. A gente coloca para reproduzir vídeo no YouTube, e aí a gente gastou aproximadamente 13% em 1 hora, ou seja, dá para você conferir aí 7 horas e 40 minutos mais ou menos com a sua bateria toda, menos de 8 horas, portanto. E em jogo, a gente em 1 hora consumiu ali em torno de 22%. Isso significa dizer que você conseguiria ficar por 4 horas e meia jogando sem parar. Eu não sugiro isso porque haja vista e haja coluna para você ficar jogando todo esse tempo. Mas 4 horas e meia, se você ficar essas 4 horas e meia, você tem ali um carregamento de 51 minutos. Um ponto que vale a pena citar aqui e que surpreendeu a gente foi que ele trouxe pela primeira vez também carregamento sem fio. Pois é, esse aparelho ele permite com que você utilize um carregador de mesa, aquele carregador que a gente coloca em cima do aparelho e carregue por indução. Obviamente, não é tão avançado quanto o carregamento por cabo. Você tem um carregamento de, no máximo, 15 watts. É um bom avanço e pelo menos ele está sendo entregue aqui, e era uma reclamação antiga dos usuários. Um outro ponto que chamou a atenção quando a gente fala do Edge 30 Pro foi o sistema operacional e a interface. Assim como todos os aparelhos que a gente conhece na Motorola, a gente tem aqui o Android com uma interface próxima do puro. O que seria próxima do puro? A gente tem uma interface que lembra muito a Pixel Experience, ou o padrão do Google, digamos assim, a interface padrão que o Google idealiza para o Android, mas com pequenas alterações pontuais que tornam o aparelho um pouquinho mais configurável, mais personalizável. Vamos falar primeiro do sistema operacional. A gente tem aqui um Android 12, ou seja, a gente está aqui com esse aparelho na versão mais recente do sistema operacional e ele vai ter mais 2 atualizações de sistema. Ou seja, ele saiu com o Android 12, vai subir para o Android 13 e possivelmente porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas segundo a Motorola vai até o Android 14. Então a gente tem aí 2 atualizações. É uma quantidade que já está dentro do esperado para a Motorola, que normalmente faz uma atualização
para a linha G e 2 para a linha Edge, mas que podia ser um pouquinho mais, né? Mas beleza, Android 14, considerando que já veio no 12, já é um avanço. A gente tem aí casos de aparelho que vieram no Android 11 com uma atualização, caso do G200, e que vai ser atualizado para o Android 12 e acabou, né? E a gente já está quase recebendo o Android 13. Na verdade, a gente começou a ver os testes. A interface, ela, como eu disse, segue o padrão do Google. Então a gente tem a Material em todo o seu esplendor aqui. A gente vê o relógio aqui em cima já mais arredondado, um pouquinho mais retrô. E a gente tem os cards com cantos arredondados. Por dentro, a gente vê que a cortina de notificações também acompanhou esse padrão de cards arredondados. Inclusive a barra de brilho seguiu o mesmo padrão. E você tem essas interfaces, essas possibilidades disponíveis. Nas configurações também a gente tem esse padrão Material e o de minimalismo. A gente, quando tem destaque, está com borda, com formato arredondado, em formato de pílula. E quando a gente sai dessa parte de destaque, a gente encontra só o menu sem nenhum detalhe a mais. A gente só tem o ícone, que é bem minimalista, bem discreto, e os nomes seguindo o padrão da gigante das buscas. No menu aqui, basicamente não mudou. A gente tem a busca, pesquisa por apps aqui em cima, e a gente tem um menu, a lista de aplicativos disponíveis para você. Deslizando para o lado esquerdo, a gente continua tendo as notícias do Google, que está mais arredondado também, e você tem os aplicativos aqui na tela. O que eu falei de personalização fica por conta do MyUX. MyUX é a alteração, a customização que a Motorola fez no Android. Toda marca ela acaba tendo alguma customização, alguma melhoria que busca diferenciar no mercado para poder trazer alguma possibilidade a mais para o usuário. Por exemplo, o usuário que não quer a One UI, que é muito personalizada, mas quer alguma coisa que possa pelo menos te ajudar a configurar. E aqui nesse sentido a gente tem, quando a gente configura na personalização, além das possibilidades vistas do próprio Android 12, né, que a gente tem cores, forma e tal, você tem forma de ícone que você pode modificar o formato. Isso daqui é um padrão segundo a Motorola do MyUX, mas pelo que eu me lembro também já está no Android puro. Então você pode colocar, por exemplo, esse oval meio irregular, quadrado, formato gota, circular ou quadrado arredondado. Você pode alterar layouts, você pode alterar fontes, para quem gosta de personalização de fonte tem aqui. Cores, você pode fazer como o próprio Google apresentou aí no Android 12, configurar pelos perfis que a gente tem no wallpaper. Você vê que ele meio que pega as indicações que podem ser relacionadas com o wallpaper e também tem simplesmente as cores duras aqui para você colocar. E aí você marcou, ele vai fazer as alterações aqui, tá vendo? Você tem em sons, você tem essa parte de configurações de som, tamanho de exibição, que você pode mostrar, por exemplo, como fica a visualização. Isso é legal especialmente para quem tem gente com mais idade. Você pode colocar um enorme aqui e aí fica mais fácil de enxergar. Ou se você tem a vista muito boa, não é o meu caso, mas se você tem uma vista muito boa, pode botar no pequeno. Vou deixar no padrão, que é o melhor. Voltar aqui, tamanho da fonte você também pode alterar, enorme, grande, padrão ou pequena. E você tem o tema, você pode botar claro, escuro ou transição, que aí ele vai fazer a modificação conforme for o horário do dia, né? Se você está de manhã, vai para o claro, se está de noite, vai para o escuro. Você tem temas, você pode pegar um tema pré-definido pela Motorola. Então, por exemplo, vou pegar o Merlot. Merlot ele tem padrão de ícone quadrado, nenhum toque, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Aplicou o tema, a gente vê que alterou tudo, wallpaper, tudo bonitinho, conforme a promessa aqui. Se eu colocar no moto, a gente já vê que mudou completamente a interface, né? Você vê que o wallpaper mudou e tudo mais.
Mas você percebe, por exemplo, que a cortina de notificação não alterou, tá? Vou botar aqui o Seaway. Beleza, e aí você vê que ele vai alterando, ó. Olha só, você vê que ele diminuiu o ícone, mudou a posição da busca, mudou a posição do relógio, ele vai criando uma série de posicionamentos e de customizações que podem fazer sentido para algumas pessoas. Eu particularmente não gostei desse daqui, vou alterar de novo. Mas, em geral, é isso. Você tem aí toda essa possibilidade de personalização ao seu gosto. E, além disso, obviamente, você tem os wallpapers, que pode ser tanto wallpaper animado quanto wallpaper normal. Eu vou botar aqui esse wallpaper preto, que mostra para vocês a qualidade da tela com boa profundidade de preto. Mas para visualizar melhor, vamos botar um plano de fundo claro para ficar mais coerente para nossa visualização. Então a gente vê aí que ele tem todo o Android 12 aqui baseado no Google. Resumindo, questão do sistema operacional e interface, a gente tem o Android 12 com a MyUX baseada no Material You. Essa interface foi a interface de longe que mais me agradou. Quando o Google apresentou a Material You, tinha me agradado bastante a estética, e por eu ter visto que outras marcas não mantiveram a possibilidade de você ter essa interface, eu achei interessante ver a Motorola seguindo o padrão dela de manter essa estética, essa interface by Google. Se você gosta de uma coisa mais pura, mais próxima do Android, certamente essa interface vai ser a que mais vai agradar você no geral. Falando ainda do sistema operacional, a gente tem aqui o Ready For. Obviamente, eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas você tem a possibilidade de utilizar o Ready For em toda a sua capacidade, seja ele por dock, por conexão USB no PC ou então sem fio. Então você tem o combo completo do Ready For nesse cara aqui. Falar de câmera na Motorola sempre é um assunto um pouquinho delicado, e a gente vai entrar falando nesse cara aqui, que é um dos pontos também que a gente tem que reconhecer que todo mundo, quando compra um smartphone, é um dos pontos de definição, né? Se ele tem um hardware bacana e se ele tem uma câmera interessante. Falando primeiro do que a gente encontra embarcado nesse cara aqui. Na frontal, a gente tem uma câmera de 60 megapixels com o sensor da OmniVision. Já na traseira, a gente tem aqui um conjunto de câmeras triplas que consiste em duas câmeras de 50 megapixels. A primeira é uma principal de 50 da OmniVision. A secundária, também de 50, ela combina duas possibilidades. Ela trabalha como ultra-wide e também faz foto macro. Esse sensor é da Samsung. E a gente tem um terceiro sensor de 2 megapixels para profundidade. Além disso, a gente tem um flashzinho LED para constar ali. Então, o que isso significa em termos práticos? A gente saiu para dar uma volta com ele e fazer os testes de câmera, tanto de dia quanto de noite. No geral, o aparelho entregou bons resultados, tanto em fotos quanto em vídeos, mas que poderiam ser melhores se a Motorola desse mais uma lapidada no sistema operacional, no software de câmera. Precisa de alguma melhoria ali para ter alguns acertos em resultado de foto, como vocês podem ver aí na tela. A gente teve bons resultados no quesito cor, foram bons resultados no geral. Você tem um recorte que funciona bem na maioria das vezes, e você tem um zoom que, por não ter uma telefoto, pode-se dizer aí que fica limitado no 3x. Se você tentar ir para o 10x, você vai perceber que vai perder resolução e não vai ser uma boa experiência. De noite, a gente acha que tem alguns momentos que o modo noturno mais atrapalha do que ajuda. Deu uma clareada excessiva em alguns detalhes e acabou perdendo um pouco de qualidade na imagem. Óbvio,
câmera no noturno sempre sofre, e como o software não está tão bem arrematado ainda, ele acaba derrapando nesse sentido. Mas no geral foi um aparelho que me agradou. Tem problema nesse aparelho também com relação a vídeo. Isso foi um problema que a gente reclamou desde o momento do lançamento. Esse cara aqui, ele tem câmeras e um hardware que poderiam entregar mais em vídeo, especialmente em resolução. A gente tem aqui a possibilidade de gravar em até 8K, mas só que o 8K é em 30, e aí você pensa, bom, se tem 8K em 30, o 4K vai ser em 60. Não, é no 30 também. Não faz sentido. E isso a gente reclamou com a Motorola. A Motorola ouviu, anotou, mas a gente não sabe se vai ter essa implementação. Vale observar, isso é algo que pode ser modificado por software. Então, não é impossível da Motorola daqui para frente, daqui a alguns meses, lançar uma atualização que corrija esse ponto, que é um pecado para esse cara. Mas no geral é isso. Você tem um Full HD 30, aliás, um 4K 30 e um 8K 30. E é esse o resultado. Com relação à câmera selfie, a gente fez uma captura simples no meio da rua, só para mostrar o balanceamento de cor, que você pode ver aí também na tela. E no geral foi até que bem. A gente vê que ele consegue balancear aí a captura da imagem do meu rosto e também do céu atrás. Apesar de em alguns momentos ele dar uma derrapada no HDR, mas no geral eu achei que foi um resultado bem ok. Bom, agora é a hora complicada do vídeo. Vale a pena comprar o Edge 30 Pro? Bom, vamos falar primeiro do que a gente gostou e o que a gente não gostou. Eu gostei do sistema operacional, que me agradou bastante o fato de ter seguido o padrão Google. A gente tem um hardware competente que não deixa na mão em todas as tarefas, uma bateria que tem boa duração no geral, que carrega rápido, e a gente tem uma câmera que no geral atende de maneira satisfatória. Para mim, o que foi de negativo aqui, vai ter gente reclamando e eu vou ajudar também. Faltou uma proteção IP68, eu entendo que isso aumenta ainda mais o custo, mas poderia, considerando que a gente está falando de um aparelho mais avançado. O fato de acabamento ter um pouquinho de plástico aqui não agrada tanto, né, nas laterais no caso. E o fato de que a gente tem uma câmera que ainda precisa ser mais lapidada. Um 4K 30 num aparelho nesse nível não faz sentido. Além disso, obviamente, a quantidade de atualizações. A Motorola poderia ser um pouquinho mais generosa na quantidade de atualizações. Apenas 2 está colocando ela nivelada ali por baixo, e a Motorola tem potencial para fazer mais. Ela conseguiria entregar um pouquinho mais de atualização para esse cara. Mas é a política dela, quem sabe mais para frente a gente vê ela aumentando, assim como a Samsung fez. A Samsung chegou num determinado momento, falou vou aumentar, e aumentou para os aparelhos existentes. Então não é impossível que ela também faça isso, e outras marcas também já fizeram isso. Então vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. No geral, é um aparelho que para o preço de lançamento talvez ele fique um pouco estranho de se adquirir, mas baixando o preço, chegando ali na casa dos 5, abaixo dos 5 mil, já começa a ser uma opção interessante, especialmente para quem deseja um aparelho com um bom hardware e com um sistema operacional puro. Isso agrada bastante, em especial aqueles que gostam mais de customização. Além disso, obviamente, para quem quer um carregamento que não fique muito tempo na tomada, que é um saco ficar parado muito tempo esperando para o aparelho carregar, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse review. De novo, peço aquele like. Se você não é inscrito, se inscrever e ativar a sinetinha. E, obviamente, deixa aqui nos comentários o que você achou do Edge 30 Pro. Achou que faltou alguma coisa de a gente citar aqui? E, acima de tudo, faltou a gente falar sobre alguma coisa que você percebeu que poderia ser melhor aqui? Conta pra gente nos comentários. Bom, eu fico por aqui, aguardando vocês nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!